Hello students, hello guys, how are you today? I am teacher Marivas, okay? And today we are going to study about the simple present, ok? Ou seja, o tempo presente simples. Pessoal, eu sou o professor Marivas e a nossa aula de hoje nós vamos estudar sobre o sim. Corta. Olá pessoal, sou o professor Marivas e hoje nós vamos estudar sobre o tempo presente simples em inglês, ok? É um tempo verbal e tem as suas regras, né? A gente precisa ficar atento a essas regras para nós não cometermos nenhum equívoco quando estamos utilizando, né, esse tempo em inglês, ok? Mas antes disso, se você está chegando aqui agora, não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho de notificações, ok? E compartilhe conhecimento. Toda semana estamos postando um novo conteúdo aqui para você, aula nova para você ficar atualizado no seu inglês, ok? Let's go? Vamos lá. Como é feito, né, o Simple Present? O seu uso, nós usamos o Simple Present nas ações habituais, né, do dia a dia. Isso na forma, né, do tempo presente, ok? Vamos ver a sua forma afirmativa, sua forma negativa, sua forma interrogativa, certinho? Primeiro, eu vou escolher um verbo aqui para trabalhar com Simple Present hoje com vocês. O verbo que eu vou escolher vai ser o verbo to work, que quer dizer o verbo trabalhar, to work, ok? Por exemplo, se eu quero dizer na forma afirmativa, eu trabalho, né, todos os dias, ou eu trabalho arduamente todos os dias, eu vou colocar I work, né, hard every day. Observe que eu utilizei every day. Geralmente o Simple Present Tense nós utilizamos essas palavrinhas, né? Every day, every month, né? Every times, que quer dizer every day, quer dizer todos os dias, every month, quer dizer todos os meses, every weekend, todos os finais de semana e aí vai. Então, geralmente, nós utilizamos com esses termos. Também com alguns advérbios de frequência, que é geralmente usually, né? Generally, always, never. São advérbios, né, de frequência que geralmente vêm, né, nós utilizamos quando usamos o Simple Present, ok? Então, voltando para a forma afirmativa, logo mais a gente vai ver a forma interrogativa, né, forma negativa também, certinho? Mas agora vamos atentar à forma afirmativa, como funciona. Nós colocamos primeiro, né, o pronome, a relação de pronomes você já sabe quais são, que é eu, tu, ele, nós, vós, eles, que em inglês é I, you, he, she, it, we, you e they. Temos essa relação de pronomes, ou sujeito da frase, depois o verbo da frase, e depois o complemento da frase. Então a frase I work hard every day. I é o pronome, o sujeito eu, work é o verbo no simple present e hard every day é o complemento da frase, ok? O verbo to work, eu utilizei com I, não teve mudança. Qual foi a mudança que teve? Ele sai do infinitivo e vai para a sua forma conjugada. O que é infinitivo? Quando a gente fala verbos no infinitivo em inglês, pessoal, quer dizer verbo sem conjugação. O verbo não está conjugado. Aí geralmente aparece lá to work, né? Trabalhar, que é o verbo trabalhar em português. To study, verbo estudar. To play, verbo jogar, e pode ter outras variações. E aí vai, né? To see, verbo ver. Então esse to, né, essa partículazinha to que nós utilizamos junto com o verbo, serve para deixar ele no infinitivo. É isso. Quando você conjuga, né, no simple present ou em qualquer outra terminação, aí esse to desaparece. Então por isso que está aí I work e não I to work, ok? Então, I work hard every day. Então, eu trabalho arduamente, né, todos os dias. Você, you work hard every day. Agora, pessoal, quando chega na terceira pessoa singular, é que nós utilizamos as regras. Aí entra as regras. Qual é a regra? Regra geral, principal regra. Na terceira pessoa do singular, em he, she e it, nós acrescentamos s aos verbos, né? A regra geral, porque geral é no todo, né? Aí vem outras exceções que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, se eu quero dizer ele trabalha arduamente todos os dias, vai ficar he, que é o sujeito, pronome da frase,
Work, o verbo trabalhar, vai receber um S, certinho? Esta é a regra. Então, he works hard every day. He works hard every day. Então, ele trabalha, né, arduamente todos. Se fosse she, seria do mesmo jeito. She works hard every day. It works hard every day. Certinho? Então, terceira pessoa do singular, há mudanças no simple present. E qual é a mudança? Receber S. Isso na forma afirmativa. Fiquem atentos, porque quando chegar a forma interrogativa e negativa, vai haver outras mudanças que eu vou explicar para vocês. Então, forma afirmativa, na terceira pessoa do singular, os verbos no simple present recebem um S, certinho? A regra geral. E qual é a outra regra para essa terceira pessoa do singular na forma afirmativa do simple present? É o seguinte: os verbos, se eles terminarem em S, SH, CH, X, Z e O, se eles terminarem com essa letrinha, aí, gente, nós vamos colocar ES ao verbo, ok? Não vamos colocar só S, vamos acrescentar ES. Exemplo, né, o verbo to go, que é o verbo ir, termina em O. Né? Eu vou à escola, eu vou para a escola todos os dias. I go to school every day. O que vai acontecer? Eu não vou colocar, para a terceira pessoa do singular em he, she, it, eu não vou colocar he go, só he go. Vou colocar he goes, acrescentando ES. Então, he goes to school every day. Ele vai para a escola todos os dias. Ela, do mesmo jeito. She goes to school every day. Ok, gente? Então, acrescentamos o ES a esses verbos. Eu utilizei aqui o verbo to go, né? Que é o verbo ir, mas poderia ser qualquer outro verbo que terminasse em S, SH, CH, X, Z e O. Memorize essas terminações aí, ok? Então, se terminar assim, nós vamos acrescentar ES na terceira pessoa do singular, na forma afirmativa, não esqueça. E pode ser também que esse verbo termine em Y, que é outra regra. Se o verbo terminar em Y, precedido de consoante, ok? E vem a consoante antes do Y, nós vamos fazer o seguinte: trocar esse Y por I, e aí depois que nós trocamos o Y por I, no verbo I, nós acrescentamos ES. Então vai ficar, por exemplo, o verbo to study, que é o verbo estudar. O verbo estudar termina em Y e vem consoante antes. Qual é a consoante que vem antes? A consoante D. Study. Study. Então termina em Y. Antes do Y vem a letrinha D, que é a consoante. O que acontece? Nós seguimos a regra aí. Que a regra é a seguinte: se terminar em Y e vier consoante antes, nós trocamos o Y por I e acrescentamos ES. Então vai ficar o quê? Em he, she e it, que é a terceira pessoa singular, vai ficar o seguinte: he studies. Okay? He studies English every day. Então trocamos o Y por I e acrescentamos ES. Então, she studies. Ok? She studies. É preciso dar essa ênfase para ver que o verbo está modificado. He ou she ou it studies English every day. Ok? Ele estuda inglês todos os dias. Ela estuda inglês todos os dias. Ok? Mas, professor, e se terminar em Y e vier vogal antes? Tranquilo. Se terminou em Y e veio vogal antes, segue a regra geral. Qual é a regra geral? Acrescentar só S ao verbo na terceira pessoa do singular, na forma afirmativa. Ok, student? Ok? Então, é isso. Então, vimos a forma afirmativa, né? Com as regras aí, as modificações da terceira pessoa do singular. Assim, outro detalhe. Não podemos esquecer esse detalhe. Tem um verbo aí que ele é uma exceção dessa regra. Qual é o verbo? O verbo to have, que na terceira pessoa do singular, como ele é um verbo irregular, ele tem a própria forma dele para o simple present na terceira pessoa do singular, que é has. Então, se está I have, né? I have a car. Eu tenho um carro. Se eu quero dizer ele tem um carro, vai ficar he has, né? E não he have. Não pode ser he have. A regra é com o verbo to have na terceira pessoa singular, a mudança é
passa para has, ao invés de receber s, ao invés de receber essas mudanças aí. Ok? Certinho? Então vamos lá. Vamos para a forma interrogativa, ok? Na forma interrogativa, acontece o seguinte: nós vamos precisar de um auxiliarzinho em inglês, que é o do e o does. Esse auxiliar do e does nós utilizamos em inglês com os verbos no tempo presente, né, para modificar aí para a forma interrogativa ou também para a forma negativa. Forma negativa vamos ver daqui a pouquinho. Agora vamos ver a forma interrogativa, que é feito o seguinte: se eu quero perguntar, eu trabalho arduamente todos os dias, vou fazer o seguinte: vou começar primeiro a frase com esse auxiliarzinho, que é o do ou does. Eu vou começar com qual? Começar com o do. E aí, gente? Com o does, eu começo na terceira pessoa do singular, mas com os outros pronomes, todos os outros pronomes eu uso o do. Então vai ficar: do I work hard every day? Eu trabalho arduamente todos os dias. Se fosse você, seria: do you work hard every day? Aí quando nós chegamos em he, she, it, que é a terceira pessoa do singular, aí vai acontecer a mudança. Assim como acontece a mudança na forma afirmativa, na terceira pessoa do singular, aqui na forma interrogativa também vai acontecer mudança na terceira pessoa do singular. Que mudança é essa, gente? Nós vamos utilizar esse auxiliarzinho do modificado. Como é esse auxiliar do modificado? Ao invés de do, vou usar does, ok? Na terceira pessoa do singular, a mudança é a seguinte: ao invés de do, vai para does, né? Então vai ficar o quê? Does he work? O verbo vai ficar na sua forma normal em work, né? Não vai receber s na terceira pessoa do singular, porque o s subtende que já está aqui no does. Eu não utilizei does com he ou she, eu não utilizo does. Então, esse szinho, esse s, que ao invés de receber na terceira pessoa singular no final do verbo, ok? Na forma afirmativa ele recebe o s, não recebe? Por exemplo, he works, na forma afirmativa. Já na forma interrogativa, ao invés de receber esse s em works, esse s pula para cá, ó, does. Não tem o s aí? Então subtende que é o do, nós acrescentamos es para utilizar na terceira pessoa singular. Porque nós acrescentamos es, terminou em o. Então, se é a terceira pessoa singular, nós utilizamos does. Então vai ficar: does he work? O verbo fica como work, sem s, na forma, segue a regra geral aí, work, para todo mundo, ok? E depois o complemento da frase, entenderam? Então vai ficar: does he work? E não works, não pode ser works, porque senão fica redundante, fica errado. Então fica: does he work hard every day? E o ponto de interrogação no final da frase não pode esquecer. Se fosse she, ficaria o quê? Does she work hard every day? Se fosse it, do mesmo jeito, ok, students? E aí segue lá para we, nós, vai voltar para do novamente, porque does, coloque aí na cabeça de vocês, does é só para he, she, it. Acabou, ok, students? Só isso. Então é isso. Nós utilizamos does para he, she, it. Mas, professor, e se for aquele outro verbo lá que o senhor falou, que termina em y, né? Ou se for aqueles outros verbos lá que terminam em s, sh, ch, x, e o, igual acrescentar s? Não, pessoal, não. Porque a mudança já aconteceu cá no does. Exemplo, se fosse com o verbo go na forma afirmativa, ele recebe es porque termina em o. Mas quando você vai interrogar, vai ficar o seguinte: esse es não vai aparecer, certinho? Porque esse es subtende que ele já está cá no does, no auxiliar does que eu comecei. Por exemplo, ele vai à escola, vai ficar does, ok? He go to school, pronto, é isso. Se fosse com study, né? Ele estuda inglês, he studies, na forma afirmativa, he studies English, he studies. Então, se eu quero perguntar, eu vou utilizar does, porque é he, né? Terceira pessoa singular. Does he study? Não vai ser studies, vai ser study. Prontinho, só isso.
Vamos lá agora para a forma negativa. Forma negativa. O que acontece? Nós utilizamos, né, o do e o does, ok? Só que não é no início da frase. Então, na forma interrogativa, nós usamos no início da frase. Na forma negativa, nós não colocamos esse do e esse does no início, não. Vamos colocar depois, ok? Depois do que? Do pronome. Então, se eu quero colocar eu não trabalho, eu vou colocar I, meu pronome, depois do. Depois do do, qual é a negação em inglês, que vocês já sabem? É o not. Então, vai ficar I do not. I do not. Aí já estou dizendo que eu não. Eu não o quê? Aí o verbo que vai vir na frente. No caso, o verbo trabalhar, que é o verbo que nós escolhemos hoje. Então, I do not work. Né? I do not work. Eu não trabalho. I do not work hard every day. Eu não trabalho arduamente todos os dias. Ok, students? Se fosse em he, em she ou it, que é a terceira do singular, nós vamos fazer o seguinte. Ao invés de do, nós vamos colocar o quê? Vocês já sabem. Vamos colocar does, ok? Does. Então vai ficar o quê? He does. Depois do does, o quê? O que nós usamos para negar? O not. Então vai he does not work, ok? Lembrando que o work aí vai ficar o work mesmo, sem modificação, certo? Porque a modificação, a mudança já aconteceu no does. Entenda isso. Então vai ficar he does not work hard every day. Pronto, acabou, só isso. Para os outros pronomes segue a forma normal, do, viu? Mais o not. Se fosse nós não trabalhamos, we do not work. Se fosse eles não trabalham arduamente, they do not work. Então, does not na forma negativa, does mais o not é só na terceira pessoa do singular. Okay? Nas outras vai ser do mais not. Entenderam, students? É simples, não é difícil. It's easy, it's not difficult, ok? E agora, já que eu estou falando de forma negativa, eu vou falar o seguinte, de forma negativa abreviada. Como acontece? É fácil também, basta nós abreviarmos o seguinte. Se eu coloco I do not work, eu vou abreviar o do mais o not, vai ficar o seguinte, eu coloco don't. Como que nós don't? Vai ser do, aí do not lá eu aproximo o N para cá, junto do, e coloco o apóstrofo, elimino o O, coloco o apóstrofo e o T, vai ficar I don't, que quer dizer do not, a junção de do mais not, vai ficar don't, I don't work, pronto, acabou. Depois o restante da frase. Se fosse na terceira pessoa do singular com does mais not, seria o seguinte, does, eu vou juntar o not próximo do does, vai ficar doesn't, ok? Doesn't, e vai ser does mais o not abreviado. Como faz o not abreviado? Você elimina o O, coloca o apóstrofo e considera o T. Então vai ficar he doesn't work. He doesn't work hard every day. Ok, Silvio? Então é isso. Forma afirmativa, forma negativa, forma afirmativa, forma interrogativa e forma negativa. Né? Também passando para vocês a forma negativa abreviada. Então é basicamente isso o Simple Present. Ok, Silvio? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Né? Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, certinho? E depois a gente vai estar respondendo todas as dúvidas de vocês. Ok, students? Ok, students. Então é isso, né? O Simple Present Tense é isso. Tudo que nós vimos aqui agora é uma forma, né, mais detalhada do Simple Present Tense. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, ok? Thank you. Bye bye, students. See you later.